Olá pessoal, no início da pandemia da Covid-19, atribuíram a Margaret Mead, uma famosa antropóloga, uma história sobre um fêmur cicatrizado. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sigo aqui o texto de Gideon Lasko, o antropólogo que produz esse texto, cujo link vai estar na descrição do vídeo, que está publicado no sapiens.org, um site super interessante de cultura e antropologia. E esse antropólogo, o Gideon Lasko, vai lembrar para a gente essa anedota, essa história inventada, atribuída a Margaret Mead, de que os estudantes perguntaram um dia para ela qual que é o sinal característico da civilização, o que caracteriza, afinal, o nosso pacto civilizatório. E há uma série de variações sobre essa história, mas basicamente o primeiro sinal de civilização, teria dito Margaret Mead, é um fêmur humano curado, cicatrizado. Isso foi dito no sentido de que a característica humana mais importante de todas seria a solidariedade, mas nada disso parece de fato ter vindo da Margaret Mead. Quando a gente pesquisa nos textos dela, segundo a pesquisa do Gideon aqui, a gente encontra outra resposta. A resposta da Margaret Mead foi dada numa entrevista a essa pergunta, o que torna a sociedade civilizações? E ela vai responder alguma coisa na seguinte direção: olha, o que torna uma sociedade uma civilização é quando a gente tem grandes cidades, quando a gente elabora divisão do trabalho ou formas de guardar informações, por exemplo. São essas as coisas que fazem uma civilização. Então, nada daquilo bonito, de achar que o que faz uma sociedade civilizada é ajudar o outro no momento de grande dificuldade. A matéria do Gideon Lasko vai mostrar que ossos quebrados também são muitas vezes encontrados ao longo das escavações arqueológicas, ou seja, fruto da violência de humanos contra humanos. Claro que a gente encontra ossos curados, ossos cicatrizados, não apenas entre humanos. O Lasko vai lembrar que chimpanzés e outros animais tentam não apenas curar outros membros ali do grupo, como se curar por determinados meios, primatas e alguns mamíferos. Então, isso não seria uma característica absolutamente especial dos humanos. Essa história parece ser fruto daquilo que a psicanálise chama de narcisismo, do nosso narcisismo onipotente de ainda acreditar que a nossa espécie é, de fato, especial. O Lasko ainda lembra que a palavra civilizado ou civilização sempre foi utilizada para matar, para legitimar e servir de álibi para colonização, para violência absurda que colocava o outro não europeu como alguém a ser dominado, disciplinado, a civilização como algo novo, absolutamente nobre, que deveria ser levado a todos os cantos do mundo, independentemente das diferenças culturais. Claro que a civilização aqui sempre significou o modo de vida europeu, o modo de vida religioso europeu, que deveria ser imposto aos outros povos e que, se não fosse assim, esses outros povos teriam então que ser eliminados, como de fato aconteceu ao longo da história da colonização europeia nas Américas ou na África. É um golpe narcísico lembrar, como Lasko faz, que neandertais já tinham rituais fúnebres, por exemplo. Provavelmente eles enterravam seus mortos de uma maneira específica. É também um golpe narcísico reconhecer que outros animais também ajudam, têm alguma forma de solidariedade que nós também temos. Então, um golpe narcísico que sempre vai ser relembrado no sentido de mostrar que a nossa espécie não é especial nesse sentido de, no fundo, somos ultra solidários e é isso que fundou a civilização. O mais provável, do ponto de vista antropológico, é que a ideia de grupo humano organizado tenha múltiplos fatores que contribuíram para que esses grupos se mantivessem estáveis, que vão desde o controle da violência
as práticas solidárias e cooperativas, uma aquisição de mais linguagem, uma maneira de arquivar essa linguagem cada vez melhor, vários e vários fatores que, claro, vão tornando essa espécie específica, mas não especial. E eu acho que isso muda de figura quando a gente começa a fazer dialogar a antropologia e a psicanálise. O Gideon Lasko termina a sua matéria lembrando que essa necessidade de contar histórias é uma das características, talvez essa sim, especial e específica da nossa espécie, que gera histórias como essa. A gente gosta de inventar esses tipos de mito, histórias, porque nós gostamos de nós mesmos. Existe também esse fundo narcísico que tem a ver com inventar origens mais nobres sobre a nossa espécie. Por exemplo, essa de que a marca civilizatória é a solidariedade. Mas a gente sabe que essas coisas não são tão puras assim, que ao lado de práticas solidárias sempre vão haver práticas de ultraviolência que só os humanos também, parece, somos capazes. Isso me leva a convidar vocês a pensar em duas grandes matrizes, por assim dizer, antropológicas do pensamento psicanalítico. A primeira matriz antropológica é aquela que está muito bem desenhada em Freud, quase tributária de Maquiavel ou Hobbes e outros contratualistas que diziam, a partir dessa filosofia política e da antropologia que vai vir mais tarde, que o ser humano é mau por natureza. Há algo de violento. De maneira geral, essa violência em Freud vai ser também atribuída à animalidade. Ele não vai hesitar em usar a frase de Plauto, atribuída a Hobbes também: o homem é o lobo do homem. Ele vai usar isso e vai, no Mal-Estar da Civilização, por exemplo, livro capital, onde essa antropologia psicanalítica está apresentada, isso vai aparecer de forma claríssima. O homem é um animal, no fundo, ultraviolento, individual, individualista, egoísta, que vai usar o seu semelhante para humilhá-lo, estuprá-lo, roubá-lo, matá-lo, fazer de tudo com o outro para o seu gozo egoísta e sádico. Essa imagem está mais ou menos presente, tanto no Mal-Estar na Civilização, ela reaparece em muitos textos do Freud, quando ele fala da sexualidade infantil. De maneira geral, essa imagem do indivíduo egoísta, do indivíduo que no fundo está lutando contra forças ultra-agressivas, né? E a gente pode pensar inclusive na pulsão de morte, que vai vir alguns anos também mais tarde na obra do Freud. Essa pulsão de morte, que está muito próxima à animalidade também em Freud, é tudo aquilo que a gente vai tampar com a nossa casca civilizatória. Leiam, né, os textos do Freud sobre a guerra, na carta que ele escreve a Einstein, né, Por que a Guerra, ou Reflexões sobre tempos de guerra e morte. São 3 textos, então: Reflexões sobre os tempos de guerra e morte, Por que a Guerra e O Mal-Estar na Civilização. Esses 3 textos vão dar para vocês a imagem claríssima dessa antropologia freudiana. O homem luta contra forças demoníacas, animalescas, ultraviolentas, e a civilização, então, é essa casca protetora que protege o grupo dessa violência que está o tempo todo espreitando para vir à tona, para destruir tudo aquilo que a civilização construiu. Há também em Freud, claro, alguns elementos disso que eu estou chamando de matriz antropológica psicanalítica solidária. Por exemplo, no texto sobre a transitoriedade, um texto lindo do Freud, bem pequenininho, vale a leitura, ele vai dizer que a nossa capacidade de luto, de refazer, de reparar aquilo que a gente destrói, também fazem parte do que nós somos, da nossa força de vida, da nossa pulsão de vida. A pulsão erótica que nos habita leva também a nossa espécie e a cada indivíduo a reparar, a reconstruir, a cuidar, a proteger aquilo que nós amamos. Então a pulsão de vida também sempre vai ser uma fonte absolutamente forte no pensamento de Freud. Mas é notório que no pensamento freudiano, essa imagem do homem que guarda em si forças demoníacas, animalescas, contra as quais ele está sempre lutando, essa imagem é a que se sobrepõe na obra dele. Depois de Freud, já contemporâneo a ele, eu gostaria de situar um autor
para mim é fundamental e que vai efetivamente constituir essa outra matriz antropológica, psicanalítica, matriz solidária. Estou falando de Sándor Ferenczi. Cito alguns textos do Ferenczi para que vocês confiram o nascimento dessa matriz antropológica solidária, ou da hospitalidade, como eu gosto também de chamar. Textos que são do último volume da obra completa do Ferenczi, portanto, textos que começam ali em 1928 e vão, até próximo da morte dele. Adaptação da família à criança. A criança mal acolhida e sua pulsão de morte. Análise de crianças com adultos. E, finalmente, o clássico Confusão de Línguas entre os adultos e as crianças. São textos, e insisto, há vários, de Ferenczi ao longo da obra dele, que vão insistir na presença solidária do adulto, na hospitalidade dos adultos, necessária e indispensável para que a criança seja subjetivada. Ferenczi vai retomar com força total aquela teoria da sedução em Freud que supostamente foi abandonada. A gente sabe com Laplanche que essa teoria não foi exatamente abandonada, ela sempre esteve presente na obra dele. Mas Ferenczi retoma essa história do adulto real, concreto, muito presente na história da criança para que ela pudesse ser subjetivada a contento. Ferenczi vai ser uma influência notável no pensamento, claro, da sua analisanda Melanie Klein, que por sua vez também vai ser uma influência em Winnicott. Winnicott vai certamente ler Ferenczi, é indubitável isso. Não há dúvida de que Winnicott leu Ferenczi. E existe no pensamento winnicottiano a mesma lógica que funda essa matriz solidária, ou matriz da hospitalidade, como eu estou chamando aqui, essa antropologia psicanalítica. Qual é essa lógica? Que o adulto deve estar presente. O Winnicott vai falar de uma preocupação materna primária, a gente pode chamar de uma preocupação genuína do adulto, uma preocupação primária do adulto que cuida do bebê, para que o bebê seja reconhecido como existente. O Winnicott vai chamar de gesto espontâneo, o gesto que deve ser reconhecido pelo adulto para que ele ganhe sentido, para que o bebê se sinta efetivamente amado e reconhecido como alguém que exista. Portanto, essa matriz psicanalítica da antropologia solidária ou da hospitalidade é uma matriz que vocês vão encontrar muito fortemente em Ferenczi e Winnicott. Ela, num certo sentido, torna a frase atribuída a Margaret Mead, como dizem os italianos, se non è vero è ben trovato. É claro, é evidente que grandes movimentos de solidariedade e hospitalidade deveriam e devem ter acontecido na origem do Homo sapiens. Sem hospitalidade, sem carinho, cuidado, preocupação, que dura anos na espécie humana, o bebê humano nasce muito desamparado. Sem isso, de forma muito sistemática, bebês humanos jamais poderiam se adaptar e se colocar como adultos funcionais se não houvesse aquele olhar que reconhecesse a pequena criança como alguém que poderia vir a ser um parceiro para as caçadas, para a guerra, para ajudar, inclusive, na hora de cicatrizar um fêmur. Então, se não é lá a verdade, parece muito verdadeiro essa ideia de que fêmur cicatrizado é um sinal muito bom de cultura humana. Vamos evitar a palavra aqui, civilização, Faz parte, portanto, da cultura humana essa parte solidária e hospitaleira, mas também a outra parte violenta, sádica, que produz o que o Freud vai chamar de mal-estar na cultura. O que a Melanie Klein chamava de posição depressiva talvez nos ajude a entender que é muito importante juntar essas duas coisas e dizer, nós somos essas duas coisas. Nós somos pessoas que quebramos o fêmur do coleguinha, somos aqueles que vamos arrancar a perna do outro para rir dele, manco. A gente vai ser também aquele que vai cuidar das pessoas que nascem sem os membros. Então, nossa espécie são essas duas coisas. Quando a Melanie Klein fala da posição depressiva como essa capacidade de juntar o bem e o mal, de juntar aquilo que era parcial demais,
de integrar as coisas, como o Winnicott também vai adorar essa ideia de uma integração de objetos maus e objetos parciais, objetos bons e maus em um só objeto. Essa é a nossa tarefa também quando a gente conta a nossa história. Claro que há livros excelentes sobre antropologia humana que nos aproximam, por exemplo, da animalidade. Isso são golpes narcísicos que nós precisamos aprender a absorver, a entender que nós também somos parte da animalidade. Por que nós queremos nos separar dela de forma tão gritante? É o que a psicanálise sempre denunciou. E o Freud mesmo se colocava ao lado de Darwin em determinado momento para dizer: eu também estou dando um golpe narcísico na humanidade. Porque o Darwin foi o primeiro a dizer: olha, nós somos uma espécie contingencial como outra qualquer. Não há nada de especial na nossa espécie. Ela é apenas específica. Então, eu queria terminar dizendo que, para a psicanálise, é muito, muito importante lembrar isso que o Lasko vai falar no final do texto dele. Nós adoramos inventar histórias sobre nós mesmos. Precisa tomar cuidado, porque essas histórias, de maneira geral, vão nos idealizar demais, né? A gente tende a recalcar a parte ruim da humanidade, a parte que nos envergonha, né? Que nos aproxima aí do que é pior, inclusive, porque inclusive essa violência humana nem aparece na animalidade, mas coisas que nos envergonharia, como dizer: poxa, isso é tão humano, né? Arrancar um membro do outro só para vê-lo mancar e rir disso sadicamente, isso é humano também. Mas assim como ajudar alguém a cicatrizar um fêmur por meses, lá nas origens do Homo sapiens, também caracterizava a nossa espécie. Então a gente gosta de inventar essas histórias para se idealizar demais, se nutrir de um narcisismo muito perigoso, né? É importante que a gente reconheça que nós temos esses dois lados. Um lado vergonhoso, que a gente pode melhorar, mas um lado louvável também, que a gente pode incrementar e realmente ajudar a desenvolver melhor. Era isso que eu queria conversar. Então, sempre que contarem essa história, parece aquelas histórias, né, da frase da Clarice Lispector, né, que Clarice Lispector também é atribuída a ela assim, milhares de frases. Bom, quando contarem para você que a Margaret Mead falou isso, leiam esse texto do Gideon Lasko, lembrem-se dessa conversa sobre psicanálise e venham aqui comentar o que vocês acharam. Então, se vocês me acompanharam até aqui, curtam esse vídeo, compartilhem, ajudem o canal a crescer. Isso ajuda muito o projeto de extensão, o projeto da UFMG. Eu sempre gosto de lembrar sobre conversas virtuais sobre psicanálise. A gente se vê na próxima. Um abraço. Qual que é o sinal característico da civilização? O primeiro sinal de civilização, teria dito Margaret Mead, é um fêmur humano curado, cicatrizado. Isso foi dito no sentido de que a característica humana mais importante de todas seria a solidariedade, mas nada disso parece de fato ter vindo da Margaret Mead. A resposta da Margaret Mead foi dada numa entrevista a essa pergunta, né? O que torna sociedades civilizações? É quando a gente tem grandes cidades, quando a gente elabora divisão do trabalho ou formas de guardar informações, por exemplo. São essas as coisas que fazem uma civilização. Nada daquilo bonito, né? De ajudar o outro no momento de grande dificuldade.
O Lasko ainda lembra que a palavra civilizado ou civilização sempre foi utilizada para matar, para legitimar e servir de álibi para colonização, para violência absurda que colocava o outro não europeu como alguém a ser dominado, disciplinado, a civilização como algo novo, absolutamente nobre, que deveria ser levado a todos os cantos do mundo, independentemente das diferenças culturais. Claro que a civilização aqui sempre significou o modo de vida europeu, o modo de vida religioso europeu, que deveria ser imposto aos outros povos, e que, se não fosse assim, esses outros povos teriam então que ser eliminados, como de fato aconteceu ao longo da história da colonização europeia nas Américas ou na África. O mais provável, do ponto de vista antropológico, é que a ideia de grupo humano organizado tenha múltiplos fatores que contribuíram para que esses grupos se mantivessem estáveis, que vão desde o controle da violência, as práticas solidárias e cooperativas, uma aquisição de mais linguagem, uma maneira de arquivar essa linguagem cada vez melhor, vários e vários fatores que, claro, vão tornando essa espécie específica, mas não especial. E eu acho que isso muda de figura quando a gente começa a fazer dialogar a antropologia e a psicanálise. Uma das características, talvez essa sim, especial e específica da nossa espécie, que gera histórias como essa. A gente gosta de inventar esses tipos de mito, histórias, porque nós gostamos de nós mesmos. Existe também esse fundo narcísico que tem a ver com inventar origens mais nobres sobre a nossa espécie. Por exemplo, essa de que a marca civilizatória é a solidariedade. Mas a gente sabe que essas coisas não são tão puras assim, que ao lado de práticas solidárias sempre vão haver práticas de ultraviolência que só os humanos também, parece, somos capazes. São 3 textos, então, reflexões sobre os tempos de guerra e morte, por que a guerra e o mal-estar na civilização. Esses 3 textos vão dar para vocês a imagem claríssima dessa antropologia freudiana. O homem luta contra forças demoníacas, animalescas, ultraviolentas, e a civilização, então, é essa casca protetora que protege o grupo dessa violência que está o tempo todo espreitando para vir à tona, para destruir tudo aquilo que a civilização construiu.